primeira pessoa eu cuido. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Estamos aqui iniciando mais uma live, mais uma noite, falando da boa palavra do Senhor Jesus. Onde é que você esteja, na sua guarita de trabalho, na sua casa, com a sua família, pare o que você está fazendo, tira alguns minutinhos para ouvir uma palavra edificante para a tua vida. Vai compartilhando para chegar ao máximo número de pessoas, que essa live hoje tem uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? Eu estou muito feliz hoje, nesta noite, porque o Senhor Jesus nos sustentou até aqui, ao decorrer da semana. E hoje foi um dia abençoado, porque hoje vai ter uma palavra de Deus na tua vida. E desde já eu já quero agradecer a minha mãe, e ela vai estar orando agora para nós iniciarmos esta live. Graças a Deus, meus queridos. Irmã Gislane Nascimento. Pai do Senhor Jesus, querido, que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Você que está na sua casa aí, eu quero te convidar nesse momento, você que está nos assistindo, te pedir mais uma vez para nos acompanhar em oração, porque Deus, queridos, Ele tem palavras de bênção para nós nessa noite. Irmã Elaine Cristina, lá no Florence, também online aí conosco, irmão Francisco, irmã Elaine, graças a Deus pela vida de vocês. Vamos orar nessa noite, agradecer ao Senhor, pedir as ricas bênçãos do Senhor nessa noite para nossas vidas. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite. Queremos engrandecer e enaltecer o teu nome, Senhor, na grandeza da tua beleza, da tua santidade. Senhor, eu te louvo por esta noite, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, de poder adentrar no lado desse meu irmão, da minha irmã, Senhor, que está do outro lado, na sua casa, conectado, junto conosco, ligados, ó Pai, no trono da glória de Deus. A tua palavra vai nos dizer, Senhor, que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Deus, eu quero ligar agora os meus pensamentos com os pensamentos dos meus irmãos, as minhas orações com os meus irmãos, Senhor, que estão lá do outro lado nessa noite. E quero te pedir, Senhor, que as tuas mãos de poder, Senhor, possa alcançar o lar de cada um deles agora, a família, Senhor. Adentra agora, vai cortando os laços, Senhor. Vai neutralizando as obras contrárias do mal, Jesus. Vai tirando toda a pedra de tropeço, tudo aquilo que impede, Senhor, que as bênçãos dos teus filhos cheguem até eles, ó Pai. Nessa noite, Pai, tira todo impedimento, Senhor, no mundo espiritual. Toda a batalha espiritual agora está vencida pelo poder do sangue de Jesus, ó Pai. Deus abençoe essa família, esse lar. Abençoa, meu Deus, cada um nessa noite, Senhor, para a glória e o louvor do teu nome, Senhor. Eu te peço nessa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, agora eu vou estar trazendo uma breve palavra ao coração. Peço que vocês abrem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Que diz assim: Estevão, cheio do poder e da graça, fazia grandes sinais e prodígios entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado libertos, dos sirineus, dos alexandrios e dos cilícia, da Ásia, e discutiam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Amém? Meus irmãos, aqui é uma passagem bastante conhecida. A Bíblia aqui vai falar de um Martim, um dos primeiros Martim da igreja primitiva. A Bíblia fala que ele estava ali no Sinédrio pregando, falando sobre Jesus, que ele morreu, mas ressuscitou. Aí os mesmos da sinagoga, quando Jesus pregava, quando Jesus falava, eles apontavam-no, acusavam-no, falando que ele blasfemava, falando que ele falava coisa com coisa, falando que isso aí é fichinha. E agora Estevão está numa situação parecida com a de Jesus. Aí Jesus, quando ele falava acerca que ele era o Filho de Deus, os da sinagoga falavam que ele blasfemava contra o pai Abraão. Agora
Estevão está pregando e eles estão falando que eles estão blasfemando. E agora já não basta falar que ele está blasfemando, vão começar a pagar a outras pessoas, vão começar agora a subornar outras pessoas para falar para o imperador, né, da época, para ele ser preso, para jogar ele no cárcere, para ser açoitado, para morrer. Então agora Estevão ali, o seu rosto vai começar a brilhar como de um anjo. Eita glória! Aí no capítulo 7 agora Estevão vai dar sua defesa. Ele fala: irmãos e varões, quando o pai Abraão, antes de sair da Mesopotâmia para ir para Harã, ele não prometeu sequer um passo de terra. Ele não prometeu sequer um palmo de terra. Sabe o que Estevão estava querendo dizer ali? Uma interpretação de Jesus. Quando Jesus falou que o céu era tomado à força. Quando Jesus falou que se a gente pelejar, se a gente persistir, a salvação seria nos dada. Jesus não nos prometeu salvação gratuita. Ele não nos prometeu salvação fácil, mas ele prometeu que se a gente isse até o fim, a salvação era nossa. Ele prometeu a posse da salvação, assim como Abraão prometeu a posse da terra. Ali então agora Estevão vai começar a falar sobre Moisés, sobre José, os patriarcas que venderam, os seus irmãos que venderam o seu irmão. Ele não vendeu por fazer a injustiça, mas sim só por falar um sonho. Estevão ele também está numa situação parecida, ele está fazendo a justiça, falando acerca do reino, e os alexandrios, os sirineus, estão contra Estevão, não por fazer a justiça, mas por fazer a justiça. E agora ele vai começar a falar sobre Moisés, quando ele sai do Egito, que nem Abraão, quando Deus falou para Abraão: saia da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus estava querendo dizer: sai da tua zona de conforto, que eu tenho um plano para a tua vida. Moisés ali no Egito, quando Deus faz tudo aquilo e ele sai para se encontrar com os hebreus, com seus irmãos, ele deixa de comer filé mignon e picanha para ir comer pepino, cebola com os hebreus, com seus irmãos. Sabe o que Moisés entendeu? Que para Deus começar o propósito, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Aleluia. Para Deus começar o propósito que ele tem na minha vida, eu tenho que sair da minha zona de conforto. E lá era pepino, cebola e chibata nas costas. E agora, Estevão ali, quando ele termina de dar o seu discurso, aqueles tapavam o ouvido, rangiam os dentes contra ele. Mas aí eles pegam Estevão, eles deixam ele nu, envergonhado, arrasta para fora da cidade, vai apedrejar ele. Aí Saulo, antes da sua conversão, ele consistiu na morte. Saulo ainda jovem, ele olhou e falou: para matar isso aí, só mais um para matar. Aí, quando ele está olhando para o céu, ele vê a face de Jesus, aleluia. Ele vê a glória de Jesus. Sabe o que Estevão estava passando pra gente? Sabe o que Jesus estava passando pra gente? Quando o mundo vira as costas pra gente, quando o mundo nos aponta, a gente entra na porta do nosso quarto, Deus se revela pra gente. Aleluia. Assim como Estevão, assim como Jesus se revelou a Estevão. E ali agora ele morre. E foi uma cena parecida com Jesus, quando Jesus falou: perdoa, porque não sabe o que faz. Estevão vai fazer a mesma coisa. E agora Paulo vai para caminho de Damasco. Paulo está ali com seus soldados, que ele tinha carta, ele tinha permissão para pegar os cristãos, arrastar pelas sinagogas e jogar no cárcere. Ele conspirava ameaças contra o povo. Agora ali, Jesus vai ter um encontro com ele. Jesus vai ter um encontro com Paulo no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 5. Ele cai do cavalo porque uma luz mais forte do que o sol resplandeceu nos olhos dele. Ele prostrou em terra e reconheceu o Deus a qual ele perseguia. Jesus ali no capítulo 9, no versículo 4, ele caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia vai falar que ele já não ele já não blasfemava, agora ele chamou de Senhor. Quem és tu, Senhor? Ele já não blasfemava como antes. Ele reconheceu que ele não era nada, que as cartas que ele tinha para prender o servo do Deus vivo não era nada, porque quem manda ainda é Deus. Deus ainda é Deus e o resto é resto. Agora Paulo levanta e Jesus fala: levanta-te, entra na cidade e eu te direi o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem agora, imudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém, levou Paulo à terra, porque ele ainda perdeu a sua visão. Agora Deus vai visitar Ananias, sem saber o que aconteceu aqui. Agora Jesus fala: Ananias, dispõe e vai à rua chamada direita, e na cidade de Tarso, pois ele vai se procurar por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Agora Ananias vai falar para Jesus: mas Deus, ouvi muito dizer deste, a qual persegue os teus santos, a qual persegue os teus filhos.
a qual ele prende, a qual ele mata todo aquele que invoca o teu santo nome. Ai, Jesus, com toda a sua glória, vai falar: vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que eu entendo nas nossas vidas? Muitas das vezes a gente tem um parente, a gente pode ter seu filho nas drogas, pode ter seu irmão, a gente já fez de tudo, já falou de tudo, assim como Estevão pregou, muitos não deram ouvido, mas depois de muito tempo, essa palavra impactou Paulo, ele hoje é o maior missionário da obra. Sabe o que isso quer dizer? Hoje você planta a palavra, amanhã você colhe almas para o reino de Deus. Agora, Paulo já com as suas vistas, agora ele vai pregar em Damasco, a igreja cresce. E o que eu entendo? Que quando a gente prega a palavra, ainda que hoje as pessoas não ouvem o seu testemunho, ainda que hoje elas rejeitam o evangelho, ainda que hoje elas endurecem o coração e tapam os ouvidos e rangem os dentes, assim como os da sinagoga, amanhã elas podem se impactar. Aleluia. Continua honrando a tua palavra, continua honrando o teu testemunho, não deixe de ser quem você é. Honra a tua conduta como cristão e como servo de Deus. Porque hoje você planta a palavra, amanhã colhemos almas para o reino dos céus. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade, agora eu vou passar para a minha mãe. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, eu para a nossa irmã Juliana Cristina, amo vocês, essa família, minha irmã Edna Marques está lá no Maranhão nos assistindo, a irmã Fabiana, todos que estão conectados aí nessa live. Que a paz do Senhor Jesus alcance a sua vida, a sua família, todos da sua casa. Porque a palavra de Deus, querida, ela não volta vazia. Ela tem um endereço certo para nossas vidas, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, as igrejas fecharam de novo o templo, né? Mas nós estamos aqui dispostos a falar da obra de Deus, da palavra do Senhor. Graças a Deus que o Senhor tem nos dado, né, esse método de nós propagarmos a palavra do Senhor via internet, né? E os irmãos têm ouvido a palavra do Senhor, porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E eu glorifico a Deus por isso. Agradeço ao Senhor pela vida do irmão André Luiz, que está aqui com a gente, né, o meu filho. Para quem não conhece ele, para quem conheceu ele desde pequeno, né? Hoje ele tem 16 anos, é um filho da promessa que o Senhor me prometeu antes de eu ter, de eu engravidar. O Senhor usou uma serva do Senhor que hoje dorme no Senhor, levou esse vaso até a minha casa e disse, como diz para Sara lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14, por acaso alguma coisa difícil para o Senhor, daqui 1 ano eu voltarei e te darei um filho, né? E a palavra do Senhor se cumpriu. A palavra do Senhor se cumpriu certinho na risca, né? O vaso do Senhor trouxe a palavra em dezembro. Quando deu em janeiro quando deu com 1 ano certinho, o André Luiz estava nos meus braços, um varão de Deus. E aqui a palavra do Senhor está se cumprindo, né? Eu quero dizer para você, se foi Deus que falou para você e prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu Ele para nós e Ele cumpriu. E a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Quando Deus promete, Ele cumpre. Se Ele cumpriu e foi Deus que falou, ela se cumpre, como tem se cumprido na minha vida, viu? Se a palavra é de Deus, ela se cumpre. Fica calmo, espere com paciência no Senhor. Fica tranquilo, como diz aquele louvor. Porque no tempo determinado do Senhor, ela se cumprirá na tua vida. A bem verdade que há muitos obstáculos, tivemos muitos obstáculos. 1 ano mais ou menos atrás, André, uns 8 meses atrás mais ou menos, 1 ano por aí, tivemos muita luta, o inimigo lutou muito com ele teve um processo de 3 meses, né? Lutando com o inimigo cara a cara, o inimigo se manifestando para ele, porque o inimigo sabia da obra que Deus tinha na vida dele, o propósito, ele é uma promessa do Senhor, tentou matar a promessa, mas a promessa de Deus, querida, a palavra do Senhor diz assim, Jó 42, 2, diz assim, bem sei que tudo podes, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Satanás, ele não pode frustrar os planos de Deus, as promessas de Deus que ele tem na minha e na tua vida. Fica tranquilo, querido. E na minha próxima oportunidade, querido, eu quero me aprofundar mais nesse assunto e falar sobre promessa e falar um pouco mais dessa experiência que nós tivemos aqui em casa, ele teve, principalmente ele, nós, os pais. E eu quero falar sobre promessa com vocês. Que nosso Deus, querido, Ele é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida.
Amém? Fica tranquilo. Aquilo que Deus te prometeu, tudo que é de Deus, que vem de Deus, ela se cumpre. Se alguma pessoa te falou alguma coisa que não foi de Deus, que não se cumpriu, é porque não é de Deus. Descansa o teu coração. Porque as coisas que vêm de Deus, ela vem do alto, ela se cumpre. E eu posso ver, e eu posso estar aqui sentindo e vendo a minha promessa se cumprindo. Glória a Jesus. Amém, queridos? Amém. Queridos, o nosso tema hoje é muito interessante. Meu filho pediu para trazer uma saudação, né? Amém, glória a Deus, trouxe uma saudação, mas eu tenho uma palavra aqui revelada de Deus para o teu coração nessa noite. Abra o teu coração. Eu quero te convidar, você que está aí na sua casa, a abrir a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Nós estamos numa batalha espiritual muito grande. E nós precisamos ser fortes e corajosos. Termos forças para vencer essas lutas que nós estamos enfrentando. E o tema dessa mensagem para você nessa noite: não tenha medo, porque o Deus de Israel, Ele está conosco. Amém, queridos? A palavra do Senhor vai dizer assim, em 1 Samuel, capítulo 17, os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram no carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. E ele tinha quase 3 metros de altura. E usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesavam 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e as carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme e muito grossa e pesava. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. E na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Aí eu quero te convidar, queridos, a ler o versículo 32, pular lá para o 32. Aí Davi vai dizer assim, olha: Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Em outra Bíblia vai dizer assim, olha: não desfaleça o teu coração, porque o teu servo vai lutar contra esse filisteu. E eu quero te dizer nessa noite, querido, talvez os filisteus que têm se levantado sobre a tua vida pode ter te afrontado muito e pode estar se materializando muito grande, enormes, fortes, como era aqui o gigante Golias. Era um homem grande, um homem de 3 metros de altura, ele sobressaía os outros homens. Mas eu quero te falar, querido, que tamanho para Deus não é documento. Posição para Deus também não. Eu quero te dizer que para Deus o que vale é um coração contrito, um coração cheio de fé, um coração ousado. A palavra vai dizer, querido, em 1 Samuel, capítulo 16, lá no versículo 13, que Samuel, ele pegou um chifre de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos quando ele foi lá na casa de Jessé. E quando passaram-se os filhos de Jessé, que Samuel olhou para os primeiros filhos de Jessé, Eliabe, Abinadab, Samar, ele pensou que era um daqueles porque eram homens belos, homens grandes, de boa aparência. Mas o Senhor Deus disse assim, o Espírito do Senhor disse assim: não, Samuel, não atente para a aparência, porque o homem vê o exterior, vê a aparência, vê a estatura social, a posição social, mas eu, Senhor, eu vejo o coração que está dentro do homem. É aí que nós podemos ver que Samuel, no versículo 13 do capítulo 16, ele pega um chifre cheio de azeite e unge Davi na frente dos seus irmãos, e o Espírito o dominou a Davi, desde aquele dia em diante ficou com ele. Olha, querida, aqui o segredo, a revelação do céu para nós. Davi, ele não venceu o gigante porque foi uma pedra que derrubou o gigante. Ele venceu o gigante porque o Espírito
Espírito de Deus o dominava. O Espírito Santo de Deus estava dentro de Davi. Ei, eu tenho a palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida. Se o Espírito Santo está dentro de mim e de você, ele nos capacita, ele nos dá ousadia, ele nos dá poder para vencermos as adversidades da vida. E nós podemos ver claramente aqui, queridos, que foi o Espírito de Deus que trabalhou. O Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Vai dizer a palavra do Senhor. Não é, querido, não é nosso saber, não é a nossa boa oratória, nossa boa oratória diante da palavra, não. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pega essa palavra quando nós lemos ela, quando nós explanamos um texto, mesmo com a nossa eloquência, mesmo com toda a nossa eloquência, desenvoltura, mas é o Espírito Santo que se encarrega de pegar essa palavra, esmiuçar no coração do homem, no coração da mulher e convencer ele do seu pecado, convencer ele da sua vida errada, convencer ele que ele deve mudar de posição, ele deve mudar o seu caminho que ele está vivendo para andar no caminho do Senhor. É o Espírito Santo de Deus. E a palavra diz que Golias, querido, estava desafiando o povo durante 40 dias. E o interessante é que quando nós lemos aqui no capítulo 17, no versículo 11, no versículo 10, a partir do versículo 10, ele diz assim: eu desafio agora o exército israelita, mandem alguém para lutar comigo. Olha. E quantas das vezes o teu inimigo, o meu inimigo nos desafia, né? Quantas das vezes ele não se levanta contra nós, nos afrontando, tentando barrar a nossa caminhada com Deus, tentando nos esfriar na fé, tentando nos esmurecer, tentando nos desanimar. E aqui era a mesma coisa que acontecia aqui. Golias, ele desafiava, mande alguém para lutar comigo. Ele se achava o máximo, porque ele se destacava no tamanho dos outros homens. Quando Saul, no versículo 11, aqui nós vemos no capítulo 17, quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados, ou seja, ficaram com medo diante do problema, diante da situação. Mas aí, querido, nós vamos ver aqui, no decorrer do texto nós vamos ver, Davi era um homem que já era escolhido, era um jovem que já era escolhido por Deus, e o Espírito de Deus já estava nele. Olha, querido, se o Espírito de Deus já está em você, não tenha medo. É bem verdade que as lutas vêm. O adversário vem com as suas investidas, tentando me afrontar, tentando afrontar você. Mas se o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus está sobre a minha e a tua vida, nós vamos vencê-lo em o nome de Jesus. E Deus prepara as situações propícias para que isso aconteça. Veja, no texto aqui, olha, bem aqui no texto, no capítulo 17, versículo 16. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Quantos dias você já está sendo desafiado pelas suas lutas? Quantos dias já que o inimigo tem desafiado você? Em alguma área da tua vida, e você tem muitas das vezes olhado e tem dito, não tem jeito, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, eu não vou prosseguir, eu não vou conseguir. Como que eu vou conseguir? Você olha para um lado, olha para o outro e não vê uma solução. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é o que chama a existência o que não existe. E Ele nessa noite, Ele chama a existência o que não existe para a tua vida através da tua fé. Aí Ele vai dizer assim, olha, aí o pai de Davi diz assim, um dia Jessé disse a Davi, pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Olha como Deus providencia os seus caminhos para dar o livramento. Aí diz a palavra do Senhor, leve também esses 10 queijos e dê ao comandante. E veja como estão seus irmãos e como eles estão passando e traga uma prova de que vocês os viram e de que eles estão bem. Então já Deus usando Jessé aqui, o pai de Davi, para que Davi fosse lá, levasse esses mantimentos, porque Davi era o instrumento na mão de Deus, que Deus ia usá-lo para destruir o Golias. Percebe, querido, que Deus ele cria situações, Deus ele cria situações das nossas vidas para nos dar o livramento, para nos dar vitória. Muitas das vezes vocês não entendem, nem eu, o caminho que Deus traça para nos dar vitória.
E diz a palavra que naquela manhã seguinte, Davi se levanta, deixa suas ovelhas ali com uma pessoa, com o encarregado das suas ovelhas, e pega os mantimentos e vai como Jessé o tinha lhe mandado. E chegando no acampamento, justamente na hora que os israelitas, soltando seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército filisteu e o exército israelita tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com oficiais encarregados da bagagem e correu para a frente de batalha. Percebe? Davi já deixou as coisas e correu para a frente da batalha. Quem está cheio de Deus, olha aqui no versículo 13, capítulo 16. O Senhor dominou Davi, desde aquele dia em diante ele ficou cheio do Espírito Santo. E quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, nós também corremos para a frente de batalha, para a frente daquele que nos afronta, porque nós cremos e acreditamos que aquele que nos dá vitória é fiel e justo para nos livrar da mão do inimigo. E Davi tinha essa certeza, querido. E ele vai para frente, ele corre para a frente de batalha. E chegou perto dos seus irmãos e perguntou que se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas como já havia feito antes. E Davi escutou. E quando os israelitas viram Golias, ficaram com medo e fugiram apavorados. Só que a palavra que eu tenho de Deus para a tua vida nessa noite é para você não fugir. Porque Deus, ele tem o livramento para a tua vida nessa noite. Deus, ele tem o escape para a tua vida nessa noite. A palavra de Deus para você nessa noite é: seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Porque quando as adversidades, quando os dias maus, quando os problemas baterem na tua porta, Deus, ele vai ser o teu escudo. Por mais que você e eu tenhamos medo, porque medo é natural. O medo natural é normal. Agora, aquele medo que trava a pessoa, que deixa a pessoa neutralizada e não tem ação de reagir, esse medo não é bom. Mas o medo é natural. Percebe lá no capítulo 8 de Mateus, no versículo 23, naquela grande tempestade, quando Jesus estava com os discípulos no meio daquele lago, quando houve aquelas tempestades, Jesus estava dentro do barco, dormindo, e os discípulos tiveram medo. É natural nós termos medo, mas nós não devemos, querido, não podemos desanimar diante do medo. A palavra vai dizer assim em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor. Quando nós estamos cheios de poder de Deus, da glória de Deus, da unção de Deus, quando os problemas vêm, querido, através desse poder de Deus, nós recebemos o quê? O encorajamento. Nós recebemos poder para enfrentar e não temer e não recuar, porque nós sabemos que é Deus que vai garantir a vitória para nós. E a palavra diz que os israelitas fugiram apavorados. Mas Davi não. Davi, ele estava cheio de Deus e perguntou ao soldado que estava perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Olha a preocupação de Davi. Davi estava tão cheio de Deus, ele estava tão dominado pelo Espírito de Deus, que ele queria saber o que ganharia o homem que livrasse Israel daquela vergonha. Queridos, nós precisamos estar cheios de Deus. Porque as lutas, elas todo dia batem na nossa porta. Todo dia nós temos uma luta. E muitas das vezes a luta ela não está lá fora, ela está dentro da nossa casa. É um filho, é um esposo, é uma esposa, é uma nora, é um genro, é um cunhado. Muitas das vezes são o problema financeiro que está difícil dentro de casa e gera, né, um problema muito grande na família. Então, queridos, todo dia nós temos um desafio nas nossas vidas. Todo dia nós temos um Golias para vencer. Nós temos um leão para matar. Então, nós precisamos estar cheios do poder de Deus para nós suportarmos os dias maus. Já não basta essa epidemia que nós estamos vivendo há mais de um ano. Já não basta tudo isso que nós estamos passando. O mundo inteiro, o Brasil inteiro, o mundo, o desemprego, a fome,
agora essa peste, as igrejas, templos fechadas. Então há muitas batalhas, muitas lutas que nós enfrentamos, queridos. Mas se nós estivermos cheios do poder de Deus, nós vamos suportar esses dias maus, crendo que nós não somos cidadão dessa terra. Nós somos cidadão do céu. E o nosso dia, querido, nós estamos aqui de passagem. Um dia nós vamos para a nossa cidade, para o nosso lugar eterno, para a nossa morada eterna, que o Senhor tem preparado para nós. E nós vamos ver aqui que Davi, querido, ele era um homem cheio da glória de Deus. E ele queria mostrar para o mundo. Ele queria mostrar para aqueles filisteus e para aquele filisteu Golias também, que o povo de Israel, os cristãos, têm um Deus. E é um Deus que não precisa, querido, e é um Deus tão poderoso que aquele que serve ele não precisa levar espada. Como Saul queria dar a espada, queria dar a sua couraça, queria dar os seus aparatos de guerra para ele, a sua lança, o seu escudo. Deu toda aquela roupa de guerra para ele, mas Davi disse assim, não, eu não tenho costume de lutar com isso. Não, pegou e devolveu para Saul, até porque que a armadura do teu irmão, ela não serve em você. O que Davi estava acostumado a usar era a fé. E agora, com a unção de Deus na sua vida, ele não precisava dessas armaduras. A única coisa que ele precisava era mostrar para aquele povo de Israel que ele tinha um Deus vivo, um Deus que podia salvar o seu povo, sim. Um Deus que podia dar o livramento e dar vitória naquele momento de guerra, de aflição, naquele momento onde os israelitas estavam com medo daquele filisteu de 3 metros de altura. Irmãos, e quando a gente começa a se colocar nessa posição daqueles homens, não é diferente a gente termos medo. Tem situação pormenores que a gente já sente medo, não é verdade? Tem muita gente que sente medo de dar uma saudação na igreja, de falar em público, sente medo. Imagina você num campo de batalha, olhando para um homem com a estatura de 3 metros, e você com 1,70 m, 1,80 m, e olhar para um homem com a estatura de 3 metros, um homem forte, um homem grande, e ainda ameaçando daquela forma. Então era natural aqueles homens estar com medo. Mas o medo, como eu disse, querido, o medo quando a gente está cheio de Deus, Deus, ele nos ajuda. Ele passa na nossa frente e o medo, ele não passa a nos dominar, porque Deus, ele toma a frente nossa. Ele é um escudo na nossa frente, é uma proteção para nós. E Davi tinha essa certeza, querido, que Deus era a proteção do povo de Israel. E vai dizer a palavra do Senhor aqui, olha, no capítulo 41, nós podemos ver quando Davi, ele mata Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar em direção de Davi. E o ajudante que carregava suas armas na sua frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. E essa cena, ela é tão natural nos dias de hoje, né? Muitas das vezes as pessoas querem nos ridicularizar, querem nos menosprezar. Muitas das vezes dizem que, o crentinha, né? Não acredita naquilo, no potencial, não acredita naquele poder que Deus deu, aquela autoridade que Deus deu pra gente. E muitas das vezes olha para mim e para você com desprezo, dizendo, aquela lá não, aquele lá jamais. Mas eu quero te dizer, querida, que quem escolhe é Deus, quem capacita é Deus, quem levanta é Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o espírito tinha saído de Saul e um espírito mau tinha se apossado dele. E quando o espírito mau se apossou de Saul, quero te dizer uma coisa, bem no versículo 17 do capítulo 16, Saul ordenou, procure um homem que toque bem lira e traga-o aqui. Um dos empregados respondeu, Jessé da cidade de Belém tem um filho. Aí ele vai dizer que é bom, que é músico, também é valente, bom soldado, fala bem, de boa aparência, e o Senhor está com ele. Aí sabe qual é a revelação dentro desse versículo aqui? Saul, ele não queria um homem bem que tocasse lira, não. Davi, ele tocava bem lira, mas o que fazia acalmar aquele espírito mau que estava dentro de Saul era o Espírito de Deus que estava dentro de Davi.
Querido, quando o homem e a mulher estão cheios de Deus, do Espírito Santo de Deus, da unção de Deus, o demônio ele tem que bater em retirada, o espírito mau ele tem que bater em retirada. Não é simplesmente uma nota musical, não é simplesmente um toque musical, não. É a unção que despedaça o jugo, é a unção de Deus na vida da pessoa que joga por terra toda hoxa maligna, toda a fúria do inimigo por terra. E como Davi já era um homem cheio de Deus, como eu li aqui no versículo 13, que desde aquele momento ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus, e quando ele tocava, cheio do Espírito Santo de Deus, o espírito maligno que estava na vida de Saul parava. Porque onde Deus chega, querido, o inimigo ele tem que dobrar-se. Porque a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. E diante de Deus não tem poder do inimigo que fique de pé. Porque Deus é Deus, no céu e na terra. E a palavra do Senhor diz que ele tinha todas essas qualidades. Aí quando eu olho para essas qualidades de Davi, querido, é essa qualidade que nós também devemos ter. Fala bem, tem boa aparência, é manso. E a melhor de todas essas qualidades é que o Senhor Deus está com ele, queridos. Pensa, querido, uma pessoa dizer assim, olha, eu conheço irmão fulano, irmã fulana. É uma bênção, ela tem essas qualidades, começa a destacar as qualidades da irmã, do irmão, e ainda por cima diz assim, é cheia do Espírito Santo de Deus, é usada nas mãos de Deus, é usado nas mãos de Deus, é um vaso nas mãos de Deus. Essa é a diferença, queridos. Essa que é a diferença que faz nós vencermos as lutas, as tribulações, querido. É isso que faz a diferença na nossa vida. Não adianta vivermos uma vida de aparência, queridos. Vida de aparência não vai levar ninguém a lugar nenhum. Ou seja, vai levar só a destruição, a derrota e o engano. Mas que nós devemos viver uma vida íntegra diante de Deus. Onde as pessoas possam olhar para nós e dizer assim, verdadeiramente, eu vejo muitas qualidades nessa irmã. Eu vejo muitas qualidades nesse irmão. E eu vejo que o Espírito de Deus é na vida desse irmão. Deus é na vida desse irmão pelas suas atitudes, pela sua maneira de ser. Querido, isso é ser testemunha de Deus aonde nós passarmos, aonde nós andarmos. É ser testemunhas que somos servos fiéis do Deus vivo. E aonde nós passarmos, nós seremos respeitados e os inimigos batem retirada, eles não suportam a glória de Deus nas nossas vidas. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. E a palavra do Senhor também vai nos dizer assim, olha. Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito de boa aparência. Aí disse a Davi, para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro ou um cão? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo, venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu vou contra você. Em nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelita, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei, e cortarei a sua cabeça e darei aos corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Queridos, se o mundo entendesse que o povo de Deus, que o povo tem um Deus todo-poderoso, que luta por nós, que dá vitória para o seu povo, para aqueles que lhe clamam e o buscam, talvez nós não estaríamos nessa situação, o mundo não estaria nessa situação que estamos hoje. É porque o homem é de dura cerviz, o pecado ele dominou o homem. Mas se nós tivéssemos noção do que essa palavra, se as pessoas tivessem noção do que essa palavra está dizendo, querido,
Se o mundo inteiro saberá que o povo de Deus tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espada nem de lança para salvar o seu povo. Se o povo soubesse que nós temos um Deus vivo, querido, não estava nesse apavoro, não estava nessa luta que está o mundo, em busca de uma vacina, em busca da cura para essa epidemia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se o povo que se chama pelo meu nome me buscar, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, curarei as suas feridas. Mas a corrupção, mas o pecado, mas tudo isso tem cheirado mal as narinas de Deus. Por isso que a palavra de Deus está se cumprindo e as coisas têm acontecido de uma forma tão cruel e brutal. Mas a palavra, ela sempre nos dá um respaldo, que aqueles que são de Deus, que aqueles que confiam em Deus, Deus ele sempre tem um lugar de proteção. Deus sempre ele tem um cuidado com aqueles que são deles, aqueles que lhe obedecem, aqueles que são cheios da sua presença, que buscam a vida diferenciada, que buscam esquecer das coisas que para trás ficaram, que buscam esquecer, que esquecem das coisas que lá ficaram no passado e buscam só as coisas do alto, as coisas de Deus. Deus ele tem um lugar seguro. Ele tem um esconderijo, ele tem um esconderijo. Deus diz assim que ele é o nosso esconderijo, ele é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. E no Salmo 91, o que ele diz? No Salmo 91, irmão André? O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, se nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, querido, ainda que as batalhas venham, ainda que as adversidades venham, ainda que as lutas venham, talvez o Golias que você está enfrentando aí, querido, nessa epidemia, é a falta de um emprego. É a tua situação financeira que não está boa. Talvez um problema familiar, um problema na saúde, um problema com alguém, com teu ente querido, problema no teu casamento, problema com teu filho, com teu marido, com o vício, com a droga. Talvez seja esse o Golias que você está enfrentando. Mas eu quero te dizer, querido, nessa noite, não tenha medo. Não tenha medo, tenha fé nessa noite, que Deus é o Deus, querido, que peleja por nós, é o Deus que nos guarda debaixo do seu esconderijo, à sombra do Onipotente, e nós descansaremos, porque ele diz assim, 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, porque o Senhor Deus, ele dará ordem para os seus anjos para nos guardar. Deus, querido, ele dá ordem nessa noite, pela minha casa, pela minha vida, pela tua vida. Creia nessa palavra, não tenha medo. Por mais que o problema tenha se mostrado tão gigante, tão grande, não tenha medo. Não tenha medo. Porque a vitória é sua em nome de Jesus. E a palavra vai dizer, querido, que Deus deu vitória. Aí vai dizer assim, olha, no versículo 48. Então Golias começou novamente a caminhar em direção de Davi. Davi correu rápido na linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias a pedra. E a pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e matou-o apenas com uma pedra. Mas eu te pergunto, foi a pedra ou foi a mão de Deus que direcionou a pedra? Foi a mão de Deus, queridos. A mão de Deus, o poder de Deus que pesou sobre a vida daquele inimigo. E eu quero te dizer, se você for valente, corajoso, não recuar, como diz Josué, ser forte, corajoso, que Deus é contigo. E se você não recuar, a mão de Deus também ela vai se dirigir sobre teu inimigo, sobre o teu gigante que você está vivenciando hoje, sobre o Golias que você está vivenciando hoje, seja ele na área espiritual, na área financeira, na área familiar. Deus também, ele vai jogar por terra e vai te dar a vitória.
Creia nessa palavra nessa noite, querido. Nós não estamos só. Nós temos um Deus que peleja por nós. Nós temos um Deus vivo e poderoso. Um Deus que pode fazer todas as coisas e trazer à existência o que não existe e tornar o impossível, que é para o homem, tornar possível. E Davi venceu Golias pelo poder de Deus. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel correram atrás dele, gritando, e o perseguiram até a cidade de Gade. Quando o inimigo, querido, vê que você é um homem, uma mulher cheia do poder de Deus e de fé, que você não corre da linha de batalha, que mesmo em meia situação, em meia adversidade, você está ali firme, crendo que o Senhor Deus é o teu escudo. O inimigo também, ele vai bater em retirada. Deus, ele vai te conceder a vitória. Então não tenha medo, encha-se, busque, encha-se do poder de Deus. Se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo sem fé, nessa noite eu te aconselho a buscar a Deus. Busque na palavra, na leitura da palavra, busque na oração, na meditação da palavra, busque no jejum, que você vai se fortalecer. E esse gigante que muitas das vezes, entre aspas, se aparenta tão grande, esse seu problema, através, querido, da tua fé, ele vai cair por terra e você vai atravessar do outro lado, como aqueles discípulos atravessaram do outro lado e tiveram a vitória em o nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Fica com essa palavra no teu coração nessa noite. Amém. Meus irmãos, aproveitando aqui a oportunidade, estamos com um projeto de missão, jovem missionário, também tinha alguns irmãos da igreja também, minha mãe, pastor William Gonçalves, Eric. Quem tiver alguma roupa para doar, algum alimento não perecível, entre em contato. Pode ser pelo Facebook aqui mesmo, da minha mãe. Nós estamos fazendo a live aqui. Estamos ajudando pessoas, já temos famílias para ajudar, já ajudamos. O que falta mesmo mais agora é o alimento, né? Porque roupas a gente conseguiu bastante doações. Quem tiver alguma roupa também, algum alimento não perecível ou até mesmo perecível, entre em contato para a gente estar ajudando as outras famílias, amém? Glória a Deus. Quero agradecer as irmãs que estiveram aí conosco, a irmã Cleusa, um abraço, querido, para você, Deus abençoe. Irmã Juliana. A irmã Juliana, a irmã Cristina, todos que estiveram aí, né, ouvindo essa palavra, nos acompanhando. Esse projeto, querido, Jovens Missionários, é um projeto abençoado por Deus e que estamos recebendo aí doações, e através dessas doações daquilo que você não usa, a gente está vendendo alguma dessas coisas e comprando alimento para aquelas famílias que estão necessitadas, né? Que estão precisando, que está nesse momento de crise, está precisando de um alimento, está precisando de um gás, está precisando de um leite. Então a gente vai assistir essas famílias. Muitas das vezes você pode dizer assim, mas eu não tenho o alimento, eu não tenho o dinheiro, mas eu tenho roupas, eu tenho calçados bons que estão parados que eu não uso. Você doa, a gente coloca à venda essas doações, o dinheiro arrecadado, a gente faz as compras e leva para essas famílias necessitadas, o que elas precisam. A gente leva o espiritual, que é a palavra de Deus, e leva o material para matar a fome dessas pessoas, né? Para a glória e honra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem abençoado muitas pessoas que têm já nos abençoado e estamos abertos para doação, e seja bem-vindo, porque muitas das vezes os teus pés não vai, mas a tua ajuda ela chega lá e você vai receber uma pedra na sua cura do mesmo jeito. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Amém.